Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Grande prazer em estar mais uma vez com você, que se liga em boa informação. O TJS está no ar. Confira agora em sua tela alguns dos destaques de hoje. Nota fiscal mineira. Programa do governo estadual irá sortear prêmios em dinheiro entre consumidores. Preso homem flagrado colocando fogo em mata em cidade da região central de Minas. Mais um assassinato em Ipatinga. Jovem de 23 anos é executado a tiros na frente do pai e da mãe. Incêndios em matas e em outras áreas de vegetação. Número recorde de ocorrências sufoca bombeiros em Caratinga. Veja também, condenado em novo julgamento. Acusado de ser mandante de assassinato de taxista em Caratinga, é sentenciado a mais de 25 anos de prisão. Estes e outros assuntos você confere comigo daqui a pouquinho na sequência do TJS. Voltamos já! Olá, bem-vindos todos de volta ao nosso TJS. Permanece preso o casal acusado de espancar uma criança de 3 anos em Ipatinga no último domingo. O homem padrasto da criança e a mãe dela acionaram o SAMU para atendimento ao garoto, alegando que ele havia caído em uma escada. Mas os atendentes desconfiaram da história devido aos ferimentos que o menino apresentava e chamaram a polícia. O casal foi levado à delegacia de polícia civil e lá, devido às contradições que apresentou, foi autuado por tentativa de homicídio qualificado cometido por meio cruel. A criança ferida está internada em estado grave em UTI do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Iniciado por volta das 8 da manhã, terminou somente em torno das 10 da noite desta terça-feira, o julgamento do homem acusado de ser o mandante do assassinato de um taxista em Caratinga em 2009. José Bento Ferreira, o réu, foi condenado a mais de 25 anos de prisão. 25 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado. Esta foi a pena imputada a José Bento Ferreira, acusado de ter planejado o assassinato do taxista Jonatas Ferreira de Assis, de 43 anos. Ele foi morto no bairro Esperança, em Caratinga, dentro do carro dele, com um tiro na nuca disparado por um pistoleiro, ora foragido. Esse foi o segundo julgamento a que foi submetido o acusado, de 63 anos, após a família da vítima conseguir na justiça a anulação do primeiro, realizado em 2021, no qual José Bento havia sido absolvido. Segundo as investigações, o taxista foi executado devido a uma suposta dívida financeira que teria contraído com o réu para poder emigrar para os Estados Unidos. Após a sessão do Tribunal do Júri, houve comemorações pelo resultado. Primeiramente, é importante nós resgatarmos que hoje foi dada a justiça, sobretudo a memória de um excelente filho, de um maravilhoso marido, de um dedicadíssimo pai de família, que deixou o Brasil nos idos de 2005, foi aos Estados Unidos da América para levantar recursos para o tratamento do câncer sofrido por sua esposa. Precisamos resgatar que hoje uma família que há 15 anos esperava ansiosamente por justiça, pôde enfim acolher. Estamos muito gratos a todos os que participaram do processo, as testemunhas que se encorajaram à preservação da memória da verdade. Somos gratos, inclusive,
a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que concedeu o que não é comum, o que é raro, mas que concedeu neste caso à comarca de Caratinga a chance de resgate dessa história para um desfecho diverso, com a condenação do mandante deste homicídio e com a vitória, portanto, da justiça sobre a prepotência, sobre o poder econômico, sobre a ganância. Sobrinha do taxista assassinado, Rosemar Calais, foi sempre uma voz firme a favor da condenação de José Bento. Ela acompanhou todo o julgamento que condenou o réu a 25 anos, 6 meses e 7 dias de prisão. O sentimento da família hoje é de alívio, porque foram mais de 15 anos de espera, né? Então hoje o nosso sentimento é de alívio, um sentimento de que a justiça foi feita. Então nós somos muito gratos nesse dia, primeiramente a Deus, por ter nos sustentado até aqui. Agradecemos a brilhante trabalho, né? O trabalho do Dr. Henry foi assim espetacular, magnífico, combativo, para que esse crime não ficasse nem mais um dia impune. Então, o nosso sentimento nesse momento é de muita gratidão a vocês, à imprensa, ao Dr. Henry, ao advogado Dr. Lucas também, que vem acompanhando, né, esse caso desde o início. Inclusive, a vítima é o sogro do Dr. Lucas. Então, assim, nós somos muito gratos e estamos realmente com um sentimento de alívio, com o coração em paz. E eu acho que a partir de hoje, toda a família aqui presente pode dormir um pouco mais tranquilos, um pouco mais em paz. Já são mais de 15 anos de espera por justiça. Eu particularmente acompanho muito de perto, desde 2015, esse sofrimento que a família vem enfrentando, né? E nesses 9 anos, desde quando eu acompanho, eu presencio uma família muito triste, clamando por justiça, nunca por vingança. A família sempre esperou justiça. E hoje, né, nessa data, depois de um longo período de julgamento, a justiça foi concretizada. Então isso vai trazer uma tranquilidade e acredito que uma alegria para todos da família. A sociedade ela nunca deve desacreditar da justiça, né? A despeito de tantas barbaridades que a gente presencia, mas o cidadão de bem, principalmente, ele precisa lutar até as últimas possibilidades para ver a justiça ser concretizada como nós conseguimos na data de hoje. O autor do disparo que matou o taxista Jonatas Ferreira, condenado a 14 anos de prisão, continua foragido. Ele desapareceu logo após sua sentença ter sido anunciada. Felipe Lopes, haverá um empenho do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não somente junto às forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais, mas de outros estados da Federação, a exemplo do Estado Capixaba, no sentido de que esses mandados de prisão sejam cumpridos e as penas aplicadas sejam executadas a esses 2 cidadãos que já podem ser reputados ambos como foragidos da justiça. José Bento Ferreira, condenado pelo assassinato do taxista Jonatas Ferreira, não compareceu ao julgamento. Ele estaria residindo no Espírito Santo e teria acompanhado a sessão de forma online. A defesa dele se manifestou sobre o resultado do júri, afirmando ter convicção da inocência do réu e que recorrerá da decisão. A violência no Vale do Aço não para. Nesta terça-feira, por volta das 7h30 da noite, mais um assassinato foi registrado naquela região. Tratou-se de uma execução. Um jovem de 23 anos foi alvejado por diversos disparos de pistola no meio da rua, no bairro Nova Esperança, em Ipatinga, na frente do pai e da mãe dele, de outros familiares e de mais testemunhas. Quando a polícia militar chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Um menor de 16 anos foi preso como um dos envolvidos no crime e outro da mesma idade está foragido. Segundo a polícia, o crime pode ter sido uma vingança pelo fato da vítima supostamente ter passado informações às autoridades sobre a ação de criminosos no bairro. Esse foi o 39º assassinato registrado em Ipatinga, somente neste ano. O provável fim do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, deverá afetar 35 milhões de trabalhadores que aderiram à modalidade desde 2020, quando foi criada. Na semana passada, o Ministério do Trabalho e Emprego
confirmou que teve o aval do presidente Lula para enviar ainda neste ano um projeto de lei ao Congresso Nacional para tratar do fim do programa. O saque aniversário é uma opção em que o trabalhador pode sacar de forma parcial o seu FGTS no mês de seu aniversário. Ele estaria atrapalhando os investimentos do governo em habitação. Em troca do saque aniversário, o governo deverá oferecer ao trabalhador empréstimos consignados. Veja a seguir, Direito a ter pai. Campanha da Defensoria Pública de Minas tem mais uma edição. Um baile funk clandestino foi fechado em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A festa era usada como fachada para a prática de prostituição infantil e venda de drogas. O espaço também servia para a realização de reuniões de lideranças do tráfico da cidade. No baile funk estavam cerca de 250 pessoas, incluindo envolvidos com o tráfico de drogas, um candidato a vereador, 25 adolescentes e até um bebê. Drogas em quantidades pequenas, possivelmente descartadas pelos frequentadores quando da chegada da polícia, foram apreendidas. O proprietário do local foi autuado e o estabelecimento fechado. A ação foi fruto de uma operação conjunta entre a Polícia Militar, o Poder Judiciário e a fiscalização de posturas do município. Já estão abertas as inscrições para a campanha Direito a ter pai, da Defensoria Pública de Minas Gerais. A iniciativa visa a regularização da situação de quem deseja ter o nome do pai ou da mãe registrados em seus documentos. Os procedimentos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade são gratuitos. O mutirão para a oficialização dessas condições será realizado simultaneamente em todo o estado, no próximo dia 11 de outubro. Em Caratinga, a Defensoria Pública também está recebendo as inscrições dos interessados. Esse mutirão ele tem a finalidade, como já falei, de garantir o direito, principalmente de reconhecer o direito das crianças a ter o nome do pai registrado na sua certidão de nascimento. E aí é importante ressaltar que esse direito, além de ser um direito previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e garantir maior dignidade àquela pessoa, ela também abre a possibilidade do exercício de outros direitos por parte da criança ou adolescente, como, por exemplo, a própria pensão alimentícia, o direito a benefícios previdenciários, inclusão no plano de saúde, a própria herança. E, além desse serviço aqui, os serviços que vão ser ofertados no mutirão serão exames de DNA, o reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade, inclusive a paternidade e maternidade socioafetivas, que são aquelas baseadas na afetividade sem que haja o vínculo biológico entre as partes, e também os desdobramentos jurídicos dessa relação, como, por exemplo, alimentos, pensão alimentícia, guarda, direito de convivência e, eventualmente, investigação de paternidade. Para contemplar os desdobramentos jurídicos que envolvem a relação de pais com filhas e filhos, nesta edição do mutirão, serão disponibilizados mais serviços para a população: demandas de pensão alimentícia, revisional de alimentos, direito de convivência, guarda e investigação de paternidade. Também poderão ser resolvidas. A intenção é fomentar o efetivo exercício e a consciência da paternidade ativa, além de garantir direitos. Um levantamento recente, só no ano de 2024, mais de 8 mil crianças no estado de Minas Gerais foram registradas apenas com o nome materno, e esse número já foi pior nos anos anteriores, e ações como essa, como a da Defensoria agora, fomentam e melhoram esse quadro que a gente verifica no Brasil hoje. As inscrições para o mutirão Direito a ter pai em Caratinga já podem ser feitas na sede da Defensoria Pública local, no prédio do Fórum, no bairro dos Rodoviários, ou por meio do WhatsApp 98207-1497, DDD 31. A exemplo de outras partes do Brasil, Caratinga e região vem registrando nas últimas semanas
um número recorde de incêndios, principalmente em matas fechadas. As ocorrências são tantas que o atendimento a todas elas por parte dos bombeiros militares tem se tornado impossível. Cruéis, impiedosos e destruidores. Assim têm sido os incêndios em matas em Caratinga e região. Lavouras, plantas de todo tipo e animais estão sendo levados à morte pelo fogo. E as chamas passaram a ameaçar até moradores que habitam áreas com vegetação em plena cidade. São tantos os incêndios que os bombeiros militares não estão dando conta mais de combatê-los. No pelotão de Caratinga, nós estamos recebendo em média de 10 a 15 chamados de ocorrências referente a incêndios florestais todo dia. E ainda de 15 a 20 chamados de incêndios em área urbana, na questão de lotes lindeiros, lotes vazios. Então a gente está acumulando aí essa quantidade de chamados por dia. A capacidade humana de atear fogo está sendo maior do que a capacidade que a corporação está tendo de combater. Então, referente ao efetivo, a gente não consegue estar atuando em vários pontos ao mesmo tempo. Vamos falar aqui sobre o pelotão de Caratinga. A partir do momento que a gente recebe o chamado, a gente faz a triagem, faz a classificação do risco, porque dependendo do chamado, a gente tem que colocar o chamado de maior grau de risco à frente de um chamado que chegou primeiro. Por quê? Porque nós temos uma equipe para fazer o trabalho de combate. Então, são ocorrências de incêndio florestal, são ocorrências demoradas, são ocorrências longas, geralmente pegamos aí geografia acidentada, difícil locomoção, difícil combate. Todas as outras chamadas que permanecem no dia sobre o mesmo tipo de ocorrência, a gente coloca elas como demanda reprimida. A gente não consegue atender, porque chamados demais e equipe de menos para atender. O drama dos incêndios e tudo de ruim que eles provocam colocam em xeque também o comportamento da população. Cabe aí uma postura do cidadão na questão aí de não fazer uso do fogo para fazer limpeza de terreno, mesmo zona urbana ou rural. Está aí também fazendo a denúncia quando se deparar com essa situação aí de que estão ocorrendo queimadas. Lembrando que existem lei estadual, federal e municipal que proíbe o uso de queimadas, sendo apenas alguns casos específicos sendo permitidos. Além da situação de não atear fogo ao resíduo ali, o proprietário está sempre fazendo essa limpeza, essa proteção por acero, muito importante, principalmente para grandes áreas de terreno com vegetação. Porque em algum momento, mesmo que não seja o proprietário que colocou fogo na propriedade dele, às vezes por um ato de vandalismo ocorreu esse incêndio, e ele tendo ali o terreno dele acerado, dividido em lotes com acero, a gente consegue fazer a contenção do incêndio apenas naquela área. A Polícia Militar de Meio Ambiente de Caratinga também tem se movimentado de todas as formas para prevenir os incêndios em áreas de vegetação, no município e na região. A Polícia Militar de Minas Gerais, através do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, tem realizado aí diversas ações preventivas e também repressivas no combate aí, principalmente nesse tempo, aos incêndios e às queimadas florestais. Uma vez que a gente tem visto aí, nesse ano de 2024, algo muito parecido com o que nós tivemos nos anos de 2015 e 2016, que foram anos aí onde nós tivemos uma estiagem muito grande na nossa região. Nós temos regiões aqui próximas de nós que já estão aí há mais de 5 meses sem nenhum índice significativo pluviométrico nessas regiões, Não houveram chuvas. Então isso também faz com que a vegetação no entorno dessas áreas, dessas propriedades rurais aí, essa vegetação fique seca, propícia aos incêndios florestais, às queimadas que ocorrem também, tanto na zona rural quanto na zona urbana. De acordo com o sargento Edil, a Polícia Militar de Meio Ambiente tem agido com firmeza
na punição de responsáveis por crimes ambientais na região, quando eles são identificados. Uma dessas autuações aí, é importante destacar, eu mesmo estive nessa ocorrência, onde nós constatamos aí um desmate de floresta nativa na nossa região aqui, de mais de 2 hectares de vegetação nativa, de Mata Atlântica, e também nessa mesma área o proprietário ainda realizou um incêndio florestal para consumir ali com aquela madeira, né? E também houve aí o perdimento dessa madeira resultante desse desmate, e esse proprietário foi autuado aí em mais de R$83 mil pela ocorrência de incêndio, pelo desmate e por ter tornado a lenha também inservível. Nós estamos, como eu disse agora há pouco, trabalhando constantemente para combater esse tipo de crime e infração na nossa região. A exemplo dos bombeiros, a Polícia Militar de Meio Ambiente também diz contar com a ajuda da população para fazer frente ao número recorde de incêndios em Caratinga e região. Porque você, né, que está nos ouvindo agora e presenciou, né, ou tem presenciado algum tipo de crime ou infração ambiental nesse sentido, né, no sentido de queimadas e incêndios florestais, faça a denúncia, ligue o 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou faça através do número 181, que é o Disque Denúncia do Estado. Nós também temos o Disque Denúncia Ambiental 155, todos esses números à disposição da população ordeira, para que essas pessoas possam realizar essas denúncias e nós, né, com a maior rapidez possível, né, dentro aí das nossas limitações, possamos comparecer ao local, identificar essa pessoa e realizar aí os trabalhos tanto criminais quanto também administrativos. Além de ter que pagar multa, quem for pego ateando fogo em qualquer área de vegetação, desde que não tenha autorização para isso, também poderá ser preso. Olha, falando nisso, foi preso e indiciado nesta terça-feira 17 por crime de incêndio. O homem de 34 anos, flagrado ateando fogo em uma mata de proteção ambiental em Itabirito, região central de Minas. A ação do suspeito, no último dia 8, foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o homem agachado e ateando fogo na mata. Para isso, ele usou um isqueiro. O incêndio, que começou por volta das 19h50, só pôde ser controlado às 7h30 da manhã do dia seguinte pela Brigada Municipal. O homem preso como autor do crime ambiental disse que estava sob efeito de entorpecentes e revoltado consigo mesmo quando ateou fogo na mata. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça, com representação pela prisão preventiva do investigado. Finalizado o cumprimento do mandado expedido, o homem foi conduzido ao sistema prisional. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. Meteorologia prevendo queda de temperatura em Caratinga e região nesta quinta-feira, em comparação com os últimos dias, com períodos de céu nublado. Em Ipatinga, a mínima esperada é de 15 graus e a máxima de 32 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros poderão variar entre 15 e 27 graus. Em Bom Jesus do Galho, são esperados 18 graus de mínima e 30 graus de temperatura máxima. Para Caratinga, a previsão é de uma mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. Veja a seguir, Nota Fiscal Mineira. Programa do Governo Estadual irá sortear prêmios em dinheiro entre consumidores. Uma aposta de Pernambuco foi a única que acertou as 6 dezenas da Mega Sena, sorteadas na noite desta terça-feira em São Paulo. O prêmio estava acumulado em R$ 81.473.638,46.
O sortudo que faturou a bolada fez a aposta na cidade de Timbaúba. Os números sorteados nesse concurso foram 1, 4, 14, 26, 44 e 51. Outras 80 apostas acertaram 5 dezenas e cada uma receberá pouco mais de R$53 mil. Já 5.817 apostas fizeram a quadra, com um prêmio de R$ 1.045,45 para cada uma. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para esta quinta-feira, 19, e o prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões. Está em pleno andamento o programa Nota Fiscal Mineira do governo estadual. Por intermédio dele, os consumidores de toda Minas Gerais podem participar de sorteios de prêmios em dinheiro. Para concorrer, basta o interessado se cadastrar no programa pela internet e solicitar a inclusão de seu CPF nas compras que fizer. Chefe da Administração Fazendária de Caratinga, Sidney Lopes, recebeu o TJS nesta quarta-feira para falar da iniciativa. É um programa chamado Nota Fiscal Mineira, é um programa que foi criado recentemente, pelo governo do estado, que busca incentivar ao consumidor, para que ele possa exigir o documento fiscal nas suas compras. E nessa exigência ele coloca o CPF, nesse documento fiscal. Com esse programa, e o consumidor passando a exigir o documento fiscal nas suas compras, ele passa a concorrer a uma série de prêmios. Então, esse é o contexto do programa. O contribuinte exige o documento fiscal, coloca o CPF, ele passa a concorrer a prêmios. Prêmios podem ir de 100 mil a 1 milhão. E o procedimento que nós estamos fazendo é a divulgação desse programa, através de quê? Entrevistas, palestras, divulgação em escolas, entidades. Então, é um programa muito legal nesse sentido, que ele traz essa responsabilidade para o consumidor pedir a nota fiscal nas suas compras e também traz os prêmios para ele, O bônus é o prêmio que ele passa a concorrer. E tem um detalhe nesse programa muito importante, nós vamos falar, que é a oportunidade do consumidor. Ele ganhando o prêmio, ele também beneficia a entidade de assistência social da região, que ele escolhe até no momento que ele baixa o aplicativo, nós vamos explicar o processo. Ele passa a indicar algumas entidades, 3 entidades ele tem a oportunidade de indicar. E essas entidades também passam a ganhar à medida que o consumidor é sorteado. As entidades que ele indicou passam a ganhar o prêmio também. Para participar dos sorteios, o consumidor deve antes se cadastrar pela internet no portal Nota Fiscal Mineira, SEF/MG, fazenda.mg.gov.br. O grande incentivo é o prêmio, ele passa a concorrer a prêmio. Como eu disse, são prêmios que vão de 100 mil a 1 milhão, prêmios semanais, mensais e anuais. Toda semana tem sorteio. Então, esse é o principal benefício. O outro benefício é que ele passa também a contribuir com o processo de arrecadação, de tributos, incentivar isso. Ele passa a ter noção de cidadania fiscal, ele passa a entender um pouco a função social do tributo, que o tributo a gente paga para ser aplicado nas políticas públicas. Então, o programa, o contexto geral dele é esse, leva esse conhecimento também, da função social do tributo, o consumidor participar desse processo, uma vez que ele exige o documento fiscal, ele passa a exigir ali que seja emitido, que seja feito, o documento, ele passa a garantir o processo de arrecadação. E com isso ele ganha prêmio, todos ganham com isso. As entidades também ganham prêmios, elas são fortalecidas, então ele beneficia a todos os setores esse programa. De acordo com o chefe da Administração Fazendária de Caratinga, todos os municípios mineiros estão integrados nos benefícios do programa Nota Fiscal Mineira. A primeira coisa que o consumidor precisa é baixar o aplicativo. Existe um aplicativo chamado Nota Fiscal Mineira, Então, vai nessas lojas de aplicativo, já está disponível. Nos cartazes que a gente está distribuindo, tem um QR Code, a pessoa pode ler o QR Code ali e baixar o aplicativo. A partir do momento que ele baixa o aplicativo, ele vai fazer o cadastramento, inserir os dados dele. Nesse momento, ele tem a oportunidade, como eu disse, de indicar 3 entidades de assistência social que vão participar do programa, porque ganha o consumidor, que foi sorteado, e ganha entidades que ele indicou também. Então, é um programa legal por isso, porque ele premia tanto o consumidor quanto a entidade de assistência social.
Então, uma vez que ele fez esse cadastro, né, ele baixou o aplicativo, cadastrou, ele vai passar agora, toda a compra que ele for fazer, ele vai passar a exigir o documento fiscal. Quando ele pedir esse documento fiscal, ele tem que lembrar de pedir para inserir o CPF dele no documento fiscal. Tá? É muito importante isso, porque ele cadastrou no aplicativo, ele vai comprar, ele fala, eu preciso do documento fiscal. Insere o meu CPF nele. A partir desse momento é tudo automático. Para saber se ganhou algum prêmio, bastará ao consumidor consultar o aplicativo Nota Fiscal Mineira, no qual deverá estar inscrito. O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu notícia que tem circulado na internet de que o voto nas eleições municipais deste ano serviria como prova de vida para os beneficiários do INSS. A prova de vida é um procedimento anual feito por pessoas que recebem algum benefício de longa duração do INSS, como aposentadoria ou pensão por morte, para que haja comprovação da destinação correta dos recursos. O próprio TSE divulgou em suas redes sociais um esclarecimento a respeito do assunto. É fato. O voto é um direito de brasileiras e brasileiros. Outro fato é que o voto é um instrumento para que eleitoras e eleitores indiquem quem querem como representantes. Tem circulado por aí uma informação falsa de que este ano o voto serviria também como prova de vida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso é boato. Em outubro, o voto vai ser exatamente o que sempre foi: a manifestação livre, individual e sigilosa da vontade de eleitoras e eleitores. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Mais de 80% dos jovens brasileiros apresentam fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas. E o motivo são os maus hábitos no dia a dia. Os dados são de uma pesquisa feita com a participação da Escola de Enfermagem da UFMG. Consome bebida alcoólica? Sim, eventualmente sim. Comida processada, tipo fast food, assim, comida processada, com que frequência? Umas 5 vezes por mês. Pratica atividade física? Não. Perguntas como essa fizeram parte de um estudo da UFMG em conjunto com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar ouviu 22 mil adolescentes de escolas públicas e particulares das 5 regiões brasileiras. E a principal constatação foi a de que 81% dos entrevistados possuem 2 ou mais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças crônicas não transmissíveis é um grupo de doenças que vão ter como causa esses fatores de riscos comportamentais. Então, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando desse grupo de diabetes, câncer, respiratória crônica e cardiovasculares. O fator de risco comportamental mais prevalente entre os adolescentes foi a falta de atividade física, 71,5%. Em seguida vieram a ingestão irregular de frutas e vegetais, 58,4%, o sedentarismo, 54,1%, o consumo regular de guloseimas, 32,9%, consumo de bebidas alcoólicas, 28,1%, e o consumo de refrigerantes, 17,2%, além do cigarro, com 6,8%. O estudo também mostra que é preciso criar novas políticas de saúde pública para prevenir doenças no futuro. As crianças, os adolescentes, eles têm que ser os principais alvos da promoção da saúde. Porque a gente não quer que eles tornem adultos que tenham essas doenças, ou até mesmo tenham uma mortalidade prematura. Temos que olhar para essa faixa etária e começar a mudar o estilo de vida deles. É hora de ir embora, fim de mais este TJS. Obrigado mais uma vez por sua participação. Nos veremos de novo no próximo TJS. Um abraço e até lá.